Olá, retornamos agora ao segundo módulo sobre a carreira da Guarda Municipal de Curitiba. Então vamos lá nos princípios básicos da carreira. Vejam que a gente está falando agora sobre os princípios básicos da carreira da Guarda Municipal. 1. O respeito à dignidade humana. 2. O respeito à cidadania. 3. O respeito à justiça. 4. O respeito à legalidade. E 5. O respeito à coisa pública. Aqui nós podemos identificar justamente quais são os princípios mínimos que tangem a carreira da Guarda Municipal conforme a Lei 13.022, ou seja, estão todos estabelecidos de acordo com a Constituição Federal. Nesse sentido, é o comum e é o correto. A partir de agora, nós vamos ver o inciso 6º e o 7º falando sobre a busca da prestação de serviço eficiente com a qualidade à administração pública e à sociedade. Aqui, concomitante com o 7º que fala a busca da valorização do guarda municipal, a gente está falando o seguinte: o profissional que se aperfeiçoou, que se capacitou para uma carreira, automaticamente nós estamos valorizando este aperfeiçoamento, porque é em prol da sociedade, da administração municipal, que o servidor está buscando implantar ou aplicar este conhecimento. Aqui nós temos mais o respeito à hierarquia. Então agora a parte estrutural, o respeito à hierarquia, seguindo aquele princípio estabelecido na Lei 13.022 e que a gente vai encontrar dentro deste plano de carreiras da Guarda Municipal de Curitiba. O 9 e o 10, o que a gente vai tratar? Sobre a qualificação, a formação. Então vamos observar bem, porque aqui vai tratar sobre o conceito da meritocracia. O desenvolvimento do guarda municipal com base na igualdade de oportunidades no mérito funcional, na qualificação profissional, na aquisição de novas competências e no esforço individual. Quando a gente fala isso, nós estamos falando sobre a valorização pela titulação, ou seja, curso de graduação superior, pós-graduação, mestrado e doutorado e etc. E, nesse sentido, nós estamos privilegiando, trazendo um mérito, valorizando esse mérito, essa conquista, porque o emprego desse conhecimento será feito junto ao serviço público. Então, nesse sentido, vai vincular esse crescimento. E nós teremos outro crescimento que vai falar sobre o esforço individual e nós assumindo novas competências, que é a mudança de classe. Daí abaixo, um sistema de formação e qualificação vinculado a determinações legais e ou às necessidades identificadas pela administração municipal em face das demandas da sociedade e aos limites decorrentes da obediência ao princípio da responsabilidade fiscal. Aqui, quando a gente fala e ou necessidades identificadas pela administração, é que a administração pode falar: eu vou valorizar curso de graduação, mas eu vou valorizar mais aqueles cursos afetos à área de segurança pública. Eu vou valorizar cursos de pós-graduação, mas aqueles afetos à área de segurança pública. Eu vou, inclusive, financiar, subsidiar ou liberar o servidor para ir estudar, fazer seu mestrado, doutorado, mas de acordo com o foco da administração pública. Então, é uma prerrogativa da administração pública nesse sentido, e sempre limitado à lei de responsabilidade fiscal. Agora vejam, diferente do anterior, a gente vai falar agora os princípios básicos, não da carreira, mas os princípios básicos do plano de carreira. Primeiro, a mobilidade do guarda municipal na carreira, oferecendo possibilidades de desenvolvimento que estimulem a manutenção de níveis adequados de desempenho e a melhoria contínua na prática cotidiana durante toda a vida funcional. Esta palavra níveis aqui, ela deve estar vinculado à escolaridade. Não são os níveis que se referia à Lei 10.630. Estimulem a manutenção de níveis adequados de desempenho. Tem que estar relacionado a esta área. Por quê? Porque a gente vai encontrar a palavra nível sendo traduzida como um conceito nesta lei.
A corresponsabilidade da administração e do guarda municipal no planejamento e encaminhamento de sua evolução dentro da carreira, desenvolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes que evidenciam que a iniciativa na resposta às demandas do trabalho e o comprometimento e com a efetividade na prestação de serviços à sociedade, consideradas as necessidades administrativas frente aos interesses da coletividade. Aqui é justamente o que nós falamos. A corresponsabilidade diz o seguinte, que tanto a administração quanto o guarda, o seu planejamento e sua evolução na carreira devem estar pautados visando o bem comum. Então, vamos valorizar os estudos, o esforço individual de cada servidor, desde que esse esforço seja focado na área de prestação de serviço, que é a área de segurança pública municipal. Ainda nos princípios básicos do plano de carreira, a garantia de continuidade dos serviços públicos municipais de qualidade de modo a assegurar à sociedade a oferta adequada de serviços em face das necessidades identificadas pela administração municipal. Então nós vemos que a administração vai direcionar tais cursos em cima disso. Por quê? Porque nós queremos dar esta prestação de serviço de qualidade. O compromisso com o interesse público e responsabilidade fiscal, em especial a observância às normas instituídas pela Lei Complementar 101, que é sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente não pode gastar mais do que recebe e tem um limite para se gastar, então é nesse sentido. Dentro do glossário, agora sim nós vamos encontrar várias definições que são importantíssimas, porque para ler a lei e compreender a lei, primeiro você tem que compreender os conceitos das palavras que estão inseridas nessa lei. Então vamos lá. Carreira da Guarda Municipal, conjunto formado pelos titulares do cargo único de Guarda Municipal. Observem que aqui é diferente da Lei 13.022, que é cargo único aqui. Lá é carreira única e lá são vários cargos. Então essa diferença é importante você ter em mente. Guarda Municipal, servidor investido no cargo que exerce suas atividades de acordo com o disposto no parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal e nos artigos 11, inciso 24 e 102 da Lei Orgânica do Município. Então esses dois artigos da Constituição, da Lei Orgânica do Município, eles tratam sobre o que a Guarda Municipal é e qual é a sua atribuição dentro do município. E essa atribuição nós vamos encontrar justamente naquele decreto que já tratamos sobre a área de atuação, sobre a atuação, a atribuição, o sumário de atribuição dos guardas municipais, que é o decreto que regulamenta esta lei em estudo. Parte permanente, nós já vimos, mas está aqui no glossário. Parte principal do cargo correspondente ao conjunto de atribuições e responsabilidades atribuídas ao guarda municipal conforme o nível de escolaridade. Então veja bem, conforme o nível de escolaridade, ele estará dentro desta parte permanente e ou formação específica e demais requisitos necessários para o ingresso no cargo e continuidade no exercício profissional. Aqui já tem a formação específica, a gente sabe o que é. É o curso de formação técnico profissional de guarda municipal. Parte especial, parte do cargo de caráter excepcional e a ser progressivamente extinta decorrente da evolução histórica do cargo, a qual abrange os servidores que ingressaram no cargo anterior à edição da Lei 13.769 de 2011, sem atender aos requisitos de formação estabelecidos naquela lei para nomeação e posse no cargo e que não foram aprovados em procedimento de transição até a data de vigência da presente lei. Aqui uma pequena ressalva é o seguinte: edição da Lei 13.769 de 2001, anterior. Na verdade, já a Lei 10.630, quem ingressou após a Lei 10.630, já ingressou preenchendo os novos requisitos. Então, mas é uma questão assim a lei nova trouxe essa denominação, é um equívoco legislativo, mas aceitável porque a transição aconteceu e poucos são os cargos que hoje estão nessa condição anterior. Como vimos, é algo em transição. Aqui agora nós temos
Área de atuação. O que é a área de atuação? É o subconjunto de atribuições do cargo. Então veja uma ramificação dentro do cargo, onde a gente vai dividir em subconjuntos, decorrentes de especificidades de atuação conforme a natureza de trabalho e ou qualificação técnica e ou experiência profissional, as quais são hierarquizadas do menor ao maior nível de complexidade de acordo com a regulamentação da presente lei. Então, aqui a observação é a seguinte: cargo único de guarda municipal, e nós vamos dividir ele em 3 subconjuntos ou 3 áreas de atuação. Guarda, que equivale a 90% do efetivo da guarda, supervisor, que equivale a 9% do efetivo da guarda, e inspetor, que equivale de 1 até 2% do efetivo da guarda. A título de estrutura organizacional e hierárquica, o guarda compreende a área de atuação respectiva à área operacional, o supervisor a área de atuação respectiva à área gerencial e o inspetor a área de atuação respectiva à área estratégica. Então a gente vai compreender melhor isso, se bem que no nosso decreto que nós já estudamos, que fala sobre as atribuições do guarda municipal, já tratamos com propriedade sobre este conteúdo. Guarda. Vejam que aqui não está escrito guarda municipal, porque a gente está falando de área de atuação. Guarda, área de atuação comum correspondente ao estágio inicial de desenvolvimento na carreira, caracterizados por gradual acréscimo de responsabilidades decorrentes da experiência em serviço e aperfeiçoamento profissional. Supervisor. Área de atuação específica correspondente ao acréscimo das atribuições e responsabilidades inerentes às funções de supervisão, fiscalização e controle das ações de defesa social nas atribuições da área de atuação comum. Então você viu que tem um acréscimo de responsabilidade, mas ele está dentro daquela situação do cargo único de guarda. Inspetor, área de atuação específica, correspondente ao acréscimo de atribuições e responsabilidades, assim como supervisor, inerentes às funções de planejamento, gerenciamento e coordenação nas ações de defesa social, nas atribuições de atuação da área comum, que é do guarda, e de supervisor. Então aqui você vê que o que muda é a atuação. Enquanto o guarda está na parte operacional, o supervisor está na área de supervisão, fiscalização e acompanhamento, e o inspetor está na área de planejamento, gerenciamento e coordenação. Referência. Referência ela vai estar focada dentro do crescimento horizontal. Quando a gente tratar da tabela salarial, nós vamos compreender essa linha imaginária, mas pense o seguinte: horizonte é uma linha reta, então coloque em números romanos 1, 2, 3, 4, 5 até o número 30. A referência são essas 30 referências. O início da carreira é referência 1 e o final da carreira é referência 30. E você vai ter de 2 em 2 anos, nos anos pares, a possibilidade de transitar de uma referência para outra subsequente. E quando houver a mudança de classe, você vai poder fazer um salto da sua referência atual até a referência inicial da classe subsequente. Serão 2 saltos nesse sentido, para a segunda classe na referência 11 e para a primeira classe na referência 21, mas isso a gente vai ver mais à frente. Via de regra, então, a referência, já compreenderam, é algo que é gradual, que de passo a passo são 30 referências, e nos anos pares a gente abre um procedimento de crescimento horizontal para esta mudança de referência. O que é classe? O grupamento de referências dentro de um mesmo nível representativo das etapas do processo de desenvolvimento da trajetória de carreira do guarda municipal, de grau e de responsabilidade a este atribuída. Então vamos aqui compreender o seguinte: ele está falando guarda municipal a título de cargo único de guarda municipal. Dentro desse sentido ele está falando nível,
em um mesmo nível, porque nós temos o nível 1, que é a escolaridade ensino médio, o nível 2, que é a escolaridade ensino superior, o nível 3, que é a escolaridade pós-graduação, e nível 4, que é a escolaridade duas pós-graduações a mais, desde que não tenha sido utilizada no nível anterior para a transição, e ou mestrado ou doutorado, que daí vai trazer essa titulação para o nível 4. Então, nesse sentido, dentro do mesmo nível, você tem as referências naturais e dentro das referências você tem o agrupamento das referências, equivale à classe. Então, da primeira à 10ª referência, nós estamos na classe inicial ou terceira classe para o início da carreira. Da 11ª até a 20ª referência, nós estamos na segunda classe. E da 21ª até a 30ª referência, nós estamos na primeira classe. Carreira. Trajetória de desenvolvimento profissional que possibilita a movimentação do guarda municipal na tabela salarial e entre classes e áreas de atuação, por meio dos mecanismos formais de evolução estabelecidos na presente lei. Vencimento básico, é o VB, valor em moeda corrente nacional representado na tabela salarial pela referência e nível na qual o guarda municipal estiver enquadrado. Programa de gestão de desempenho funcional. Isso aqui já começa, é o coração da carreira, a título de crescimento. Então aqui sim a gente pode falar o pulso ainda pulsa. A partir daqui que todo o mecanismo se desencadeia para que você possa crescer na carreira. Tem por finalidade planejar, acompanhar, avaliar, orientar e aprimorar o desempenho dos guardas municipais a fim de contribuir com excelência na prestação dos serviços à população. Então vejam que tudo que é feito é focado no principal, que é a prestação de serviço de excelência à comunidade curitibana. Sistema. Agora o sistema vai pegar aquilo que nós falamos anteriormente e vai colocar dentro desse mecanismo. Então, se constitui o sistema de avaliação funcional, se constitui como componente do programa de gestão de pessoal que objetiva melhorar a prestação de serviços públicos à população por meio do desenvolvimento profissional e da valorização do compromisso dos guardas municipais com a qualidade no trabalho desenvolvido. Crescimento horizontal, já dei uma adiantadinha para os senhores, trata justamente sobre aquela questão das nossas referências, então é um mecanismo que possibilita o servidor mudar de uma referência para outra. Então, mecanismo de desenvolvimento na carreira de caráter concorrencial. Existe uma concorrência, uma seleção interna. 80% vai ser valorizado de acordo com aquele coração que eu falei, aquele sistema de avaliação. E 20% sobre a titulação no crescimento horizontal, que vai possibilitar a passagem do guarda municipal da referência atual para imediatamente consecutiva na tabela salarial. Crescimento vertical por merecimento, eu já dei uma adiantada. Então, o servidor ingressa na carreira no nível 1. Quando ele ingressa no nível 1, o que acontece? Nós temos um mecanismo de desenvolvimento na carreira de caráter concorrencial que possibilita ao guarda municipal integrante da parte permanente do cargo avançar para o nível subsequente em referência equivalente a que se encontra na tabela salarial. Então, aqui um parêntese, o crescimento horizontal que nós vimos, que é a mudança de referência gradual, irá ocorrer nos anos pares. E o crescimento vertical será nos anos ímpares. Então, para ficar muito mais fácil de somar, lembrem, o horizonte é uma linha reta, que começa do 1 até o infinito. E o crescimento vertical é uma linha contrária ao horizonte. Assim, nós compreendemos que o vertical a gente pode colocar a letra I de ímpar. Agora ficou fácil. Nos anos pares, crescimento horizontal, nos anos ímpares, o crescimento vertical. Então, é uma dica para guardar melhor. Mudança de classe. A mudança de classe nós temos a terceira, inicialmente, início de carreira, vai entrar na primeira referência da classe.
Então você entra na classe inicial e fica os 3 primeiros anos do estágio probatório na classe inicial. Então vamos lá, o que é mudança de classe? Mecanismo de aceleração no desenvolvimento da carreira de caráter concorrencial. Existe uma concorrência que possibilita ao guarda municipal integrante da classe permanente do cargo avançar para a primeira referência da classe subsequente, independente da referência em que se encontre na classe em que esteja posicionado na tabela salarial. Aqui, o que acontece? Quando a gente muda a classe, a gente vai perceber que esta mudança de classe vai ocorrer quando você estiver na terceira classe e for mudar para a segunda, e quando estiver na segunda e for mudar para a primeira. Na classe inicial não existe esta mudança de classe, porque não vai existir essa concorrência. Pelo que nós vimos aqui na legislação, e vamos estudar mais à frente, só existe essa concorrência, esta mudança de classe de terceira para a segunda e segunda para a primeira, porque classe inicial efetivamente não é uma classe, é uma situação transitória do estágio do servidor início da carreira, quando ele está no estágio obrigatório, naquela estágio probatório, e ele fica dentro desta classe intermediária. Então, procedimento de transição, procedimento de natureza temporária que possibilita a passagem do servidor da parte especial para a parte permanente. Isso daqui é exclusivo à parte especial, aqueles servidores remanescentes do cargo antigo de agente de segurança e de guarda municipal que ainda não apresentaram o diploma de segundo grau. Então, do ensino médio no caso. Para a parte permanente não contém nada. E tem um detalhe interessante. O procedimento de transição é um dos procedimentos que a parte especial pode participar, que é nesse daqui. E outro procedimento é a mudança de referência, é o crescimento horizontal. Os demais ele não vai galgar êxito, ele não vai conseguir fazer mudança de área de atuação, ele não vai conseguir fazer a mudança de classe, ele não vai conseguir fazer várias outras, a mudança de classe, o crescimento vertical, a titulação, porque ele está num quadro especial. Então ele só tem duas possibilidades aqui. Tanto a transição, que daí sim ele vai para a parte especial, ou o crescimento horizontal dentro da sua referência gradual. Mudança de área de atuação. Então, o guarda municipal que está na área de atuação de guarda, ele poderá mudar para supervisor e o supervisor para inspetor. Então, aqui na lei, nesse glossário, nós encontramos já uma falha na escrita, na grafia. Mudança de área de atuação. Procedimento que possibilita a passagem do guarda municipal para as áreas de atuação de supervisor ou inspetor. Quando a gente usa essa dicção, possibilita do guarda municipal para a mudança de área de supervisor ou inspetor, é uma leitura meio perigosa. O correto deveria ser escrito o seguinte: procedimento que possibilita a passagem do guarda municipal da área de atuação guarda para a área de atuação de supervisor e do supervisor da área de atuação para a área de atuação de inspetor. Ficaria completa e não causaria esse problema, porque aqui a gente está falando enquanto cargo único de guarda municipal e falando dentro disso das áreas de atuação supervisor e inspetor. Só que nós temos 3 áreas de atuação: guarda, supervisor e inspetor. Pode ser que para você fique claro, mas dentro da legalidade a gente tem que deixar bem claro. Porque o que nós temos? Carreira de guarda municipal, cargo único de guarda municipal, área de atuação de guarda. E essas confusões não podem ocorrer quando a gente está tratando de conceitos. Segundo os parâmetros estabelecidos nessa lei e condicionado à comprovação de qualificação técnica e ou experiência profissional na respectiva área, estruturado sobre a forma do processo seletivo interno. Quadro de pessoal. Quantitativo de vagas previstas para o cargo de guarda municipal, englobando a parte permanente e a parte especial. Nós sabemos que o cargo de guardas municipais atualmente está em 3.000 cargos. Não chega nem àquela limitação que está escrita na Lei 13.022 de 2014.
Assim chegamos ao final do segundo bloco, nos encontraremos em breve. Um forte abraço a todos e bons estudos!